Glória a Deus, por tudo, em tudo temos que dar graça. Vamos ler o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 7, e o versículo de número 1. Primeiro livro da Bíblia, o livro dos princípios, capítulo 7, e o versículo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Amém? Gênesis capítulo 7 e o versículo de número 1. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença. Te agradecemos porque em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor já se encontra neste lugar. A tua palavra nos garante que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E não tem presença mais especial e mais extraordinária do que o Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou, mas vai sair completamente transformado pela influência poderosa do Espírito Santo da aliança. O Espírito que o mundo não conhece, porque ele habita e reside dentro de nós. E na autoridade do nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que ninguém vai sair daqui da mesma maneira. E por causa disso, toda e qualquer influência maligna está repreendida agora. O ladrão da semente está repreendido a partir deste momento, para que não roube o que vai ser semeado em cada coração. Já te agradecemos, porque a alegria é nossa, mas a honra e a glória serão sempre do Senhor, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Você pode sentar, por favor? Claro que quando nós nos reunirmos para uma conferência, uma cruzada, um seminário de família, e eu tenho ministrado alguns momentos sobre família, e muitas famílias tenho visto sendo abençoadas pelo poder da palavra do Senhor. Todos nós temos um pedido, ou vários pedidos. Cada família aqui tem inúmeras situações das quais queremos a intervenção divina. Eu sei que você está aqui lá no coração, você diz: pastor, eu tenho coisas na minha casa, eu tenho situações na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos familiares, que precisam da intervenção de Deus. Eu já tentei de todas as formas, eu já tentei de todas as maneiras, eu investi todo o meu conhecimento, investi toda a minha paciência, já tentei todas as possibilidades, mas eu cheguei a um ponto que não vejo esperança. Por isso que eu estou aqui, e por causa disso que eu peço a Deus a intervenção na minha casa. Eu tenho ministrado juntamente com a minha esposa em muitas conferências e encontros de famílias. E todas as conferências que eu fui, eu vejo a mesma coisa, todos pedindo pela sua família. As mães pedindo por emprego de filho, os maridos pedindo por emprego dos filhos, as esposas pedindo pelos maridos, os maridos pedindo pelas sogras. Não, esse é um pouco mais difícil, mas tem também. Mas temos inúmeras situações de pedidos a Deus. Mas raramente eu digo que é muito difícil ouvir como pastor um pedido vindo de alguém pela família para salvação. A gente pensa muito no bem-estar das pessoas da nossa casa. E não poderia ser diferente, porque somos pais. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 12 anos e uma de 5. E é evidente que quando elas estão doentes ou estão passando alguma dificuldade, eu vou pedir a Deus a intervenção milagrosa para alguma situação que elas estejam passando. Mas a salvação sempre ficou em segundo plano para muitas famílias. E esse texto que eu li para você, a respeito da salvação da família de Noé, traz para mim, traz para todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão nos assistindo, um propósito de Deus de ser a maior e a melhor coisa que pode acontecer na casa de alguém. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é Jesus Cristo entrar para ser Rei e Senhor da sua família. Não tem coisa mais extraordinária. O maior milagre que existe é a salvação, é a libertação, porque são milagres de valores eternos.
Não são milagres transitórios. Não são coisas que nós pegamos, apalpamos, pegamos e possuímos. Porque o milagre da salvação é algo que transcende, irmãos, aquilo que nós estamos falando do materialismo ou da personalidade. Deus quer o melhor para a tua família. E o projeto de salvação da sua família envolve você. Sabe, talvez você ache, e muitas vezes eu me questionei o fato de eu ter nascido na minha família. Eu não sei se você já parou para pensar, ou já falou alguma vez, meu Deus, não sei por que nasci nessa família. Essa família é terrível. Só tem gente assim, você começa a depreciar aquilo que Deus colocou na tua vida, na tua família, em você. E a gente começa a olhar para a nossa casa, para os nossos familiares, e começa a identificar inúmeros problemas que queremos que Deus venha solucionar. E aí a gente começa a se perguntar, por que Deus me colocou nesta família? Por que Deus permitiu eu casar com esta mulher? Por que Deus me permitiu me relacionar com estas pessoas? Por que Deus me deu esses filhos? Este é o projeto de salvação de Deus para a sua vida. Envolve você e a sua família. Você e sua casa. Então, quando eu começo a ver alguma coisa lá para minha casa, lá para minha família, eu não penso só no que eu tenho para mim, mas no que eu tenho para minha esposa, o que eu tenho para as minhas filhas, para os meus tios, para os meus irmãos, para os meus amigos, aqueles que convivem comigo. E isso aí transcende, irmãos, qualquer milagre. Então, eu quero passar para vocês nesta noite, de que você não deve desistir da salvação da sua casa. Você não deve desistir de hipótese alguma do maior e melhor milagre que pode existir na tua vida, que é a família salva aos pés de Cristo. E isso eu tenho ministrado em muitos lugares, para que as mães, os pais, ao invés de se preocupar apenas, e não devia, com o emprego do filho, com a saúde da filha, com o bem-estar da sua família, com o casamento, com a casa própria que os seus filhos estão para casar, você se preocupe com o que os nomes deles estejam escritos no livro da vida. Porque você vai viver 70, 80, não sei quanto tempo Deus tem permitido para você viver, mas imagine só você passar toda a eternidade longe deles, ou eles passarem toda a eternidade longe de vocês. É algo que muitas vezes não passa na nossa mente, ou não queremos pensar, de que podemos com alguma distância viver uma eternidade longe de alguém que amamos, um tio, um irmão, um avô. A nossa família, quando não está aos pés de Cristo, ela está correndo perigo. A qualquer momento o diabo pode querer ceifá-los, pode querer destruí-los. E eu e você somos responsáveis diante de Deus por esta casa. Deus quer o melhor para vocês. E Noé sabia disso. Deus tinha um grandioso projeto na vida de Noé, para a salvação da sua família, para a salvação da sua casa, para um milagre extraordinário de poupar a vida de família, da família de Noé e de Noé. Mas esse projeto é interessante porque ele começa antes mesmo da criação dos filhos. Quando Noé tinha 480 anos, Deus deu um projeto para ele. Um projeto absurdo de construir um grande barco, uma arca, que tivesse 3 andares, ou seja, 3 pavimentos. E aquela arca de uma maneira excomunal, ou seja, um tamanho grande, maior do que qualquer coisa construída naquele momento, 144,5 metros, quase 150 metros de comprimento. Eu anotei aqui mais ou menos 24 metros de larguras e quase 15 metros de altura, 14,45, traduzindo os côvados para a metragem de hoje. E ele começou a construir esse barco com 480 anos, foi o projeto que Deus deu para ele, de algo que só ia acontecer quando ele tivesse 600 anos, segundo a história bíblica. Ou seja, mais ou menos 120 anos de diferença para aquele projeto se materializar. Quando ele começou a construir a arca, nem os filhos dele não tinham os filhos ainda, os 100 cães de fé. Não tinham nascido seus filhos. Também não tem registro se ele já era casado naquela época, mas a Bíblia fala que ele começou esse projeto porque Deus deu este projeto na mão dele. E eu acredito, queridos, que o Evangelho, o nosso projeto hoje, a arca, se chama esse evangelho, Deus tem dado para cada um que está aqui, para que esta arca chamada evangelho venha ser a protetora do nosso lar, venha receber os nossos familiares e venha receber a nossa família. E nesse projeto que Deus nos dá, que envolve você e a sua casa, que envolveu Noé e a sua família, eu entendo que Deus ele tem 3 coisas importantes que foram reveladas
durante este período da construção da arca de 120 anos, que Noé insistiu em construir um projeto que até aquele momento parecia o pior projeto do mundo. É como se eu estivesse construindo uma arca no meio do sertão lá da Bahia. Ou uma coisa, sabe, que não era improvável de acontecer, era uma coisa difícil de acontecer, ao ponto que toda a sociedade daquela época não acreditou que aquilo poderia ser algo possível. Se nós estivéssemos morando, por exemplo, numa cidade, como muitas vezes eu enxergo na televisão, as filmagens da cidade de São Paulo, no meio daquelas chuvas que dão aqui, eu disse, misericórdia, o povo de São Paulo precisa de uma arca. Talvez se alguém chegasse aqui e dissesse, olha, ou numa cidade litorânea, e chegasse, olha, como aconteceu o tsunami, se você chegar e disser assim, olha, vai acontecer, vai ter uma grande inundação, talvez os moradores, alguns até acreditassem. Mas fazer isso num momento desértico, num momento difícil, é algo impossível. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Você é o agente de Deus na sua casa. Por mais impossível que seja, Deus trará salvação através de você para a sua família. E a primeira coisa que eu aprendi a respeito deste projeto chamado salvação, é que Noé, de 120 anos construindo essa arca, 3 coisas podemos aprender com Noé. A primeira coisa que podemos aprender, que a salvação é questão de obediência. Só vamos atingir a bênção de Deus para os nossos lares, para a nossa família, se nós formos obedientes. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo 5. A Bíblia diz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo que Deus tinha ordenado das medidas exatas da construção daquele barco, Noé fez. Sabe, queridos, muitas pessoas se propõem a ir para seminários de família. Conheço casais que participaram de eventos, projetos, famílias, seminários. Tantas coisas já participaram. E eu vi casais que participaram de tantos eventos também estarem divorciados. E alguém chegou para mim e disse, pastor, eu estou com a minha família, um casal aqui na nossa igreja está separado, mesmo participando de cursos de casais, seminários de casais. Por quê? Eles inclusive eram palestrantes de casais. Existe uma grande diferença entre você estar aqui e você fazer a diferença na sua casa. Tudo é questão de obediência. Eu estava em Salvador e chegou um casal da nossa igreja pedindo conselho. Eu conversei com um homem e disse, meu querido, tu vai fazer o seguinte, olha o que o Espírito Santo está te mandando. Vai para a tua casa, pede perdão à tua mulher. Mas pastor, eu tenho que te pedir por quê? Meu querido, tu está querendo orientação ou está querendo me ensinar? Pede perdão à tua mulher. Diz, mas eu não estou ocupado. Deus não está te perguntando se você está ocupado. Olha quantas perguntas ele me fez antes de ele dizer, vou fazer. Muitas vezes as pessoas se propõem a ir para seminários e eventos de casais, e eventos de mulheres, eventos de homens, eventos de família, mas não estão dispostos a renunciar à sua vontade, mortificar o seu eu para fazer aquilo que Deus está mandando. Existe um abismo muito grande entre ouvir e o praticar. E eu falei para essa criatura, disse, meu querido, você quer fazer ou não quer fazer a vontade de Deus? Eu quero, pastor. Então vamos. Chega em casa, vou repetir. Peça perdão à sua mulher. Dessa vez já não me questionou. Chame ela, pegue a Bíblia, ore com ela, leve ela para o campo espiritual, porque é neste campo que Deus age. Leve ela para o culto, faça um culto doméstico, estabeleça, como você é sacerdote dentro de casa, estabeleça a unidade espiritual naquele momento. Leve os argumentos para a Bíblia, leve a palavra para a Bíblia, porque se você entender que diante da cruz ninguém tem razão, os dois vão se humilhar, os dois vão ser abençoados. Eu não perco muito tempo, foi um conselho direto. Ele foi para casa. Quando foi umas 2 horas, a mulher dele me liga chorando. Eu disse, deve ser emoção. Já fiquei com vontade de cantar o hino da vitória. Ela disse, pastor, meu marido não presta. Eu disse, misericórdia. Meu marido não presta. Eu fui chegando dentro de casa, sem querer eu derrubei o celular dele. E aí eu chamei a atenção, dizendo que ele não colocasse o celular na ponta do móvel, mas ele colocou. E aí ele derrubou o celular, eu derrubei o celular sem querer. E aí eu fui reclamar com ele me reclamou comigo, a gente começou a brigar. Ele me chamou de uma palavra feia, pastor, estou arrumando as malas, estou pegando o cachorro. E eu estou saindo de casa. Sabe, naquela hora eu fiquei assim, indignado. Como pastor, como homem, eu disse, como é que eu ensino para a pessoa 2 horas atrás uma coisa,
Digo para ela chegar e pedir perdão à mulher, fazer exatamente aquilo que o Espírito Santo está ministrando, e simplesmente parece que a criatura esquece de tudo. Sabe quantos não vêm para os cultos e são ministrados nas igrejas? E ouvem palestras, mas quando vão praticar, existe algo dentro da pessoa, dentro de você, que impede que você ponha em prática tudo que você aprende. Claro que depois ele se consertou, pediu perdão à mulher, se reconciliaram, a mulher deixou o cachorro, voltou para casa, e graças a Deus estão em paz. Mas a gente sabe o preço que se paga quando, sabe, muitas vezes até por um simples bobo celular que cai, uma toalha no banheiro, talvez um esquecimento da data de alguma coisa, se torna um problema tão terrível, que há a separação, há a confusão, há a briga, há o desentendimento, porque os casais hoje se separam por coisas pequenas. E nesse caso que eu estou falando para você, esse breve testemunho, prova para a gente que como as pessoas desobedecem às orientações divinas. O maior especialista de casamento está aqui nesta noite. É Deus. Ele que criou esse negócio chamado casamento. E olha, Jesus tem uma noiva que dá trabalho. Dá muito trabalho, não dá não, pastor? A noiva de Cristo até hoje está dando trabalho. Ele está consertando, porque ele só vai levar para o céu quando ela estiver preparada. Mas temos uma noiva num relacionamento com Jesus complicado. Mas ele está sabendo administrar, amém ou não? Você que não valia nada, Deus está te levando para o céu. Então a obediência começa a nos trazer a fidelidade ao projeto divino. Eu não sou especialista em casamento, eu acredito que ninguém que subiu ao púlpito desta igreja tem coragem de assumir que o nosso casamento é padrão. Eu tenho uma esposa, tenho 23 anos com ela. O pastor Roger, tem quantos anos, pastor? Casados. 31 anos. Vou pegar o exemplo do pastor aqui. Então vou pegar ele aqui. Pastor Félix, com 56 anos de casado. Talvez olhando para os olhos humanos, naturais, e realmente nós podemos ver um casal equilibrado, um casal abençoado, um casal que deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo. No entanto, o que deu certo para ele, aquilo que dá dando certo na vida dele, nem tudo vai dar certo no seu casamento. Porque não é padrão. Ele não é casado com a minha esposa, por exemplo, que ela tem uma forma de agir, tem uma maneira de conviver, e aquilo que funcionou com a tua não vai funcionar com a minha. E aí vai acontecer com todas as da mesma forma. Então eu não posso pegar um pastor, por mais que ele tenha um testemunho de vida, uma vida no altar, e utilizar ele como testemunho de modelo para a igreja. Então somente a Bíblia para nos dar a orientação correta a respeito de relacionamento, a respeito de família. Porque esta é a função da Bíblia, trazer coisas novas e que possam acrescentar a tua vida e a tua família. E neste caso que eu estou falando a respeito de Noé, ele obedeceu o projeto de Deus, ele foi fiel ao projeto de Deus, ele não questionou o que tinha que fazer, mas simplesmente ele fez. Você quer ver sua família abençoada, então obedeça à vontade de Deus. Você quer ver Deus te honrando na sua casa, então obedeça o projeto de Deus. Você quer ver Deus fazendo as coisas que não estão fazendo, não está acontecendo na tua casa, as coisas estão paradas, as coisas estão lá, você está pensando até em desistir do casamento. Deus está me trazendo da Bahia para dizer a você que ainda há esperança para o seu relacionamento, ainda há esperança para a sua família. Não desista da sua família. Mas para você não desistir, você precisa seguir um projeto, um plano. O homem seguiu um plano durante 120 anos, aonde nesses 120 anos ele foi fiel a cada centímetro de um projeto que Deus deu à mão dele. Seu projeto Deus deu na sua mão. Não perca. Não coloque nada mais, nem nada menos. Não adianta colocar uma escadinha a mais na arca. Não adianta colocar uma coisa desnecessária. Deus está mandando dizer para você nessa noite: siga fielmente o meu projeto, porque este evangelho vai entrar através de você e vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. Deus quer mudar e quer revolucionar a tua família, a tua casa. Eu tenho que obedecer, e quando eu obedeço eu mudo uma coisa chamada comportamento. Quantos cristãos que querem ganhar suas famílias para Cristo, querem investir em sua família, mas não são referências dentro de casa? Como é que eu posso conquistar minha família se eu não sou fiel ao evangelho do qual eu prego, do qual eu vivo, do qual eu ministro? Sabe, você pode perguntar às esposas de todos os pastores,
e de muitos líderes das igrejas, e saber exatamente se ele é em casa aquilo que ele fala de púlpito que ele é. Porque o comportamento é tão importante quanto a mensagem. Um dia meu pai me deu a minha primeira Bíblia, e estava escrito lá: a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei, em 1986. E durante esse tempo, desse trajetório da minha vida ministerial, eu sempre coloco na minha mente, no meu coração, que não existe nada mais importante do que a mensagem, do que aquilo que Deus manda, daquilo que Deus dá. Você está vendo a sua família, sabe, muitas vezes se perdendo nas mãos das garras de Satanás. E muitas vezes desistimos, abrimos mão, e apenas dizendo: ele nasceu assim, não tem mais jeito. Ela nasceu assim, não tem mais jeito. Eu venho dizer para você que ainda há esperança para a sua família. Desde que você seja fiel ao projeto que Deus está te dando nesta igreja, não só hoje, não só nesse seminário, mas em cada momento que você é ministrado, Deus está compilando, Deus está traduzindo, Deus está, sabe, induzindo você, está mostrando a você o maior projeto do mundo de evangelho para a sua casa. Mudar seu comportamento, porque alguém só pode ser agente de mudança se for mudado. Como é que você quer mudar sua família se o seu comportamento ainda é o comportamento da antiga aliança, do antigo eu? Sabe quantos cristãos querem que os filhos se comportem como filhos transformados e obedientes? Mas eu pergunto, você é um filho obediente a Deus? A minha filha chegou essa semana, ela estava fazendo uma tarefa, e ela chegou para mim e disse: papai, eu estou fazendo uma tarefa aqui. E eu disse: pode deixar que eu lhe ajudo. Ela disse: não, papai, o professor disse que é para eu fazer sozinha. Eu disse: mas eu te ajudo. Ela disse: papai, isso é legal. Sabe quantas vezes nós, até para ajudarmos, até para poder copiar, até para poder, sabe, dar aquela força para os nossos filhos, esquecemos que tem uma lei superior, que não é a lei do homem, mas a lei divina, que tem que estar enraizada da nossa família. Muitas vezes os próprios pais, ou as esposas ou os esposos, não conseguem seguir o exemplo de Cristo para assim conquistar a sua família. Eu desafio você a ser um seguidor de Cristo, para que você seja exemplo na sua casa. Seja obediente a Deus. É o primeiro e maior projeto do cristão. Seja obediente. Pastor, mas minha família é terrível. Seja obediente. Pastor, mas minha família não presta. Seja obediente. Pastor, minha família, olha, só Deus na causa. Continue obediente. Pastor, eu acho que não tem mais jeito. Continue obediente a Cristo, porque Ele vai te honrar onde você está sendo humilhado. Segunda coisa, a salvação é questão de escolha pessoal. Você tem que obedecer, mas você tem que entender também que a salvação não é um quesito coletivo. A gente tem aquele texto maravilhoso que diz assim: eu e minha casa seremos ao Senhor, não é isso? Mas lembre-se de uma coisa: salvação não é um quesito coletivo. Deus não tem neto. Você ouviu? Vou repetir: Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então não adianta, muito tempo eu fui filho de pastor, e sou filho de pastor. Meu pai é um pregador do evangelho, e eu filho de pastor. Mas a minha vida era filho de pastor, mas não era filho de Deus. Eu vivia dentro da igreja praticando todo tipo de coisa errada. E com isso, eu comecei a ter uma vida mais religiosa, mais um entendimento religioso, do que a verdadeira prática do evangelho. Tem muitos filhos de crente dentro de igreja, que vêm à igreja porque o pai vem, porque a mãe vem, mas não são convertidos ainda. O evangelho precisa entrar neles, e eles precisam entender, porque a fé não se impõe. Pastor, o senhor pode ser o homem mais de fé do mundo. Pastor, apóstolo de João pode ser o homem com mais fé do mundo. Mas existe uma coisa, e coloque na sua cabeça: não existe transferência de fé. A fé que tu tens para ti mesmo. A fé é algo que brota de dentro para fora, e tem que brotar em cada ser humano que está aqui. Não tem como você transferir. Pastor, eu sou casado com uma mulher, ela tem a fé dela e você tem a sua. Pastor, eu tenho 5 filhos, cada um tem que ter a sua fé. Pastor, eu tenho 20 netos, você tem que ter, cada seu neto tem que ter sua fé. Amém ou não? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Você pode perceber que foi bem específico a Bíblia. A Bíblia diz que Noé, ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, ou seja, suas noras, entraram na arca, entraram no projeto que Deus deu a Noé.
Vocês devem perceber que o projeto não foi dado para a família, o projeto foi dado para Noé. Noé que recebeu a revelação, Noé que recebeu as específicas dimensões da arca, e Noé que foi o detentor da informação para a sua família. A Bíblia diz que toda aquela família entrou na arca. Mas ninguém ali está na Bíblia deixado claro, explícito, de que eles foram forçados por Noé a entrar na arca. A Bíblia simplesmente eles entraram. Eles acreditaram no projeto de Noé. Sabe, eu pergunto a você, será que alguém da sua família entraria na arca se você chamasse? Será que alguém da sua família acredita no projeto de fé que você tem? Porque muitas vezes, querido, nós estamos dando tanto mau exemplo dentro da nossa família. O nosso comportamento mostra algo diferente do que a Bíblia fala. E queremos muitas vezes que os nossos familiares entendam a fé, conheçam o Deus que nós servimos, quando nós não sabemos mostrar esse projeto para eles. Olha, a Bíblia diz que Noé entrou na arca, mas não entrou só, ele levou sua família. Mas não foi obrigado, eles não foram obrigados, até porque você deve imaginar que nesse período aí, os filhos de Noé já eram maiores de idade. Já eram velhos, já tinham uma idade, não eram menininhos, não eram crianças dominadas. E ali são noras, ou seja, mulheres que não eram filhas de Noé, não tinham relacionamento com Noé, ou seja, eram de outras famílias. Ou seja, todas essas pessoas foram convencidas pelo homem chamado Noé. Deus não falou com eles, Deus falou com Noé. Talvez você esteja sozinho aqui na igreja hoje, a sua família não está aqui, mas Deus vai usar você como agente de milagres, como, sabe, o agente de palavra de fé para a sua casa. Se você acreditar neste projeto que Deus está te dando hoje, você vai impactar a sua família e vai mudar a história da sua casa. É para isso que você está aqui, para salvar a sua família, para salvar a sua casa, para salvar a sua parentela, amém ou não? A Bíblia diz que eles entraram, e por quê? Porque eles acreditaram, Noé tinha credibilidade. Sabe, tem gente aqui que chama a família, bora lá para a igreja, vai ter um culto hoje maravilhoso. Para onde tua igreja? Tu o dia todo fica gritando com a tua mulher, é uma cachorrada dentro de casa, é briga para todo lado, é panela voando. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Cadê amor? Cadê temperança? Domínio próprio? Como é que você quer ganhar os seus, se você não consegue nem se ganhar, ser ganho por Cristo? Sabe, vivemos uma época, irmãos, que queremos pregar para as pessoas algo que nem vivemos. Eu disse para Deus, Deus, não me deixa pregar o que eu não vivo, porque isso não é fé, isso é hipocrisia. E eu tenho que mudar a minha maneira de ser, para que a minha família veja e perceba e diga, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está alguém que vive o Evangelho. Não estou falando de você ser um pastor. Você não precisa ser um pastor para viver o Evangelho, você precisa crer no Evangelho. Noé tinha credibilidade, a mulher dele acreditou, não achava que ele era maluco. Os filhos maiores de idade acreditaram nele, e as noras também acreditaram e entraram na arca, aleluias. Você também precisa ser um agente milagre para convencer a sua família que a sua família está correndo perigo longe da arca, amém ou não? O terceiro ponto e último ponto dessa ministração é que a salvação, além de ser uma questão individual, ela também tem a espera, tem o confiar. Você não pode simplesmente somente esperar que através de um evento como esse a sua família mude de dia para a noite, vai ter que esperar. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7 e o versículo de número 10. Gênesis capítulo 7, versículo 10. A Bíblia diz assim: e depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Amém ou não? Olha o que a Bíblia diz: depois de 7 dias, que eles entraram na arca, 7 dias se passaram dentro da água, aquele monte de bicho, não é? Na expectativa de um milagre, na expectativa de uma mudança. E a Bíblia diz que depois de 7 dias foi que vieram, uma semana de espera, uma semana que ficaram aguardando o grande e esperado dilúvio. A Bíblia diz que é um grande desafio para a fé do cristão quando a gente espera a salvação do lar, porque não é uma coisa simples, não é simplesmente chegar e dizer assim: pastor, ore para a minha família, porque lá em casa nós estamos sem casa e precisamos de um teto. Você faz uma inscrição, consegue um financiamento, consegue alguma coisa,
a casa sai. Pastor, minha família tem problema com alcoolismo. Você pode tratar em algum lugar, você pode fazer algum tipo de tratamento. Pastor, a minha família está com problema financeiro, talvez a semana que vem abram as portas. Mas quando você chega, pastor, a minha família não quer Jesus. A minha família não quer nada com Jesus. São idólatras, são pessoas mundanas, amantes deste mundo. O que é que eu faço? Isso não é uma questão simples de ser resolvida. Você não chega se impondo às pessoas o evangelho. Você não pode chegar para o seu filho e dizer, se você não for para a igreja eu vou lhe bater. Você pode até trazer ele, porque ele é pequeno, mas quando chegar uma idade você não vai controlá-lo e ele não vai ficar na igreja. Então o que fazer para não perder a fé e não perder a família? A Bíblia diz que eles esperaram durante 7 dias, tiveram a espera daqueles 7 dias, o tempo perfeito, o tempo da semana, para que a família pudesse ver o milagre do dilúvio, e o dilúvio poupá-los daquela situação, e eles serem poupados daquela terrível inundação que aconteceu. E tudo isso, queridos, em busca de quê? De um milagre de salvação para a família. A arca representa hoje esse evangelho que nós pregamos, o evangelho que vivemos, e este evangelho está disponível para toda a nossa casa, para toda a nossa parentela. No entanto, sem obediência, a obediência que vai fazer você ser fiel ao projeto, além da obediência, você ter a disponibilidade de agir, ou seja, de você chegar e escolher, mandar as pessoas ter a oportunidade para a escolha. E a terceira coisa, a questão de esperar, o esperar e confiar. Gente, como é difícil a gente esperar a mudança das pessoas. Como nós somos rápidos e exigentes em relação ao tempo. Você casou agora, a sua mulher esqueceu uma coisa lá dentro de casa, você já começa a reclamação, não tem paciência. Nós não temos paciência. Nós não temos uma coisa chamada longanimidade, que é algo importante para relacionamento, para a família. 56 anos de muita longanimidade. Tem que ter a paciência, o domínio próprio. Porque as mudanças não vêm ao nosso tempo, aquilo que nós esperávamos que acontecesse no primeiro ano. Pastor, eu pensei que quando eu tivesse casado com ele, ele ia mudar. Muda, barriga cresce, cabelo cai. Inclusive, um irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor está muito careca, o senhor não compra uma peruca? Eu disse, não, eu prefiro assim que eu estou sendo arrebatado aos poucos, já foi os cabelos, depois vai o resto. Mas, deixando essas questões do físico, a gente olha e as pessoas mudam, as coisas mudam. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Então o casamento, nós esperamos que as mudanças sejam rápidas, não são. As famílias não mudam rápidos, não tem essa rapidez. Para vocês terem ideia, segundo os cálculos de alguns teólogos, foram 378 dias entre o dia que eles entraram na arca e o dia que eles saíram na arca. É muito tempo. Solta uma pomba, 7 dias. Chove 40 dias. 150 dias de água inundando a terra. Depois 7 dias solta de volta a pomba. E fica mais esperando mais 13. Olha, irmãos, você vai lendo o Gênesis, você vai ver o tempo que eles ficaram aguardando. 40 dias e 40 noites foi só o tempo da chuva. Só o tempo da chuva, do temporal, da inundação. Mas o tempo que a água ficou sobre a terra foi 150 anos. Imagine só a quantidade de tempo que aquela família conviveu dentro de um barco apertado, cheio de bicho, com mais de 17 toneladas de alimento, porque fizeram os cálculos de quanto alimento precisava durante aquele tempo todo de animais. Em torno de 35 mil animais, segundo os cálculos de alguns, pelo tamanho da arca, pela dimensão da arca. É algo fantástico. E aí você começa a perceber nessas questões de relacionamento a dificuldade que nós temos de esperar o milagre de Deus. Nós somos imediatistas. Queremos que Deus faça agora, neste momento, só que não plantamos, não obedecemos, não esperamos as pessoas escolher. Mas Deus está trazendo você nesta noite com um projeto maravilhoso. Porque Noé, através de tudo isso, ele mostrou uma coisa chamada fé. A fé que fez ele mover o projeto de Deus do papel para a prática. Amém ou não? Hoje Deus tem um projeto para todos vocês nesta noite. Dos grandes, dos velhos, dos mais novos, de todos que estão aqui. E esse projeto está aqui. É o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai proteger a sua família do maior desastre que vai acontecer na terra, que é quando Jesus vier nessas nuvens, vai arrebatar uma igreja, e a sua família vai fazer parte desta vinda de Cristo. Ela vai ser arrebatada, se não for agora, vai na segunda, mas ela vai, porque a sua família já é um projeto de Deus para você. E nesta questão de nós termos a revelação do Espírito de Deus,
Através da Santa Escritura podemos entender que este projeto não é segredo, ele deve ser compartilhado com a casa, compartilhado com a família. Através de quê, pastor? Vou levar um pregador lá na minha casa. Não, você é o pregador da sua casa. Você é o pregador da sua família. Faz um negócio que eu gosto de fazer, olha para o irmão que está ao seu lado e diz: você é o pregador da sua casa. Você é o pastor da sua ovelha, vá. Você é o pastor da sua família, você tem que pregar para a sua casa. Você tem que ser exemplo na sua família. O pastor Roger é um homem de Deus, que Deus use a sua esposa para a família. Mas ele não pode estar em todas as casas ao mesmo tempo. Ele não pode assistir todos os problemas de vocês. O apóstolo Djalma, um homem de Deus, não pode estar em todas as casas ao mesmo tempo. Mas tem um que está aqui que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluias. Ele vai estar na minha, lá na Bahia, lá no fogo da Bahia. Ele vai estar no frio de São Paulo. Ele vai estar lá com os japoneses do Japão. Aonde tiver aquele irmão morando na favela, o irmão morando aonde tiver uma pessoa que serve a Cristo, o Espírito Santo está lá e está levantando os anjos ao redor da tua casa, da tua família, porque a tua família deixou de ser um projeto pessoal teu e passou a ser um projeto individual e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Noé sabia disso. Noé entendeu que o projeto não era só dele, o projeto era da família. E a Bíblia diz que ele teve fé. Quando a gente lê isso lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz lá: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nesse mesmo capítulo Noé é citado, capítulo 11, versículo 7, diz assim: e pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia está falando que Noé conquistou aquilo que trouxe salvação para a sua casa, não só para os seus filhos, mas para as suas noras, atingiu toda a sua parentela por causa da fé, porque ele obedeceu um projeto, porque ele esperou a credibilidade dele falar mais alto e convencer as suas familiares a entrar na arca, e terceiro, ele esperou o tempo necessário para que aquele milagre se realizasse. Tudo isso aconteceu com um homem que agiu por fé, e a fé nada mais é do que você entender o projeto de Deus e colocar em prática. A fé não é você vir para a igreja e ficar com um pensamento positivo que Deus existe, mas é através do seu comportamento mostrar que aquilo que você acredita, você põe em prática. O maior desafio para a família, para todos que estão aqui, não é ouvir o que eu estou pregando, não é ouvir o que o Evangelho está falando nesta noite e em tantas noites aqui, mas é colocar em prática. É o caso daquele irmão que eu falei para você. Deus está te orientando agora o que fazer, e a Bíblia tem todas as respostas para a tua família. Deus tem tudo para resolver na sua casa, mas Ele espera que você obedeça o projeto dEle. Ele não espera que você faça da sua maneira, mas da maneira dEle, porque Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para a sua casa. Quem crê nisso aqui, dê glória a Deus. Deus tem um projeto para a sua família. Deus tem um projeto para mudar a sua casa. Deus não tem um projeto só para você. Deus tem um projeto para aquele seu tio, para aquela sua tia, para aquela sua irmã. E aonde você chega, pode ter um monte de demônio ao redor da sua casa, pode ter um monte de pessoas, aquelas pessoas que não querem nada com Deus, mas na hora que você chega na sua casa, na hora que você põe um pé na casa do teu parente, você que põe um pé na casa do teu irmão, na hora que você chega, os anjos já chegam junto com você, e vai quebrando toda a sorte de demônio que esteja agindo na sua família, e aquela situação que parece irreversível, se torna um poderoso milagre na mão de Deus. E é isso que eu creio. Você está lá na sua casa para fazer a diferença. Você está aí onde você mora porque você foi chamado por Deus. Você é um missionário entranhado, sabe? Está lá no meio de uma sociedade, em um local que eu não posso ir, mas Jesus vai em você. Mas você tem primeiro o seu exemplo. Se você quer conquistar, primeiro você precisa ser conquistado por Deus. Se você não for conquistado por Ele, como é que você vai querer mudar o mundo? Como nós queremos mudar o mundo com os nossos projetos. Imagine Noé, vai construir a arca, eu vou construir do meu modo. Não quero nada, uma janelinha, eu vou fazer um janelão. Eu não vou fazer uma portinha, eu vou fazer um portão. 3 andares é muito, vou fazer 4, eu gosto de ostentar. Deus disse para fazer só 3. Deus disse para fazer somente 15 metros de altura, para que você vai fazer mais? Tinha um lastro, que é o peso do barco que vai afundar na água. Se você fizer mais, vai perder a envergadura, o barco vai virar, Noé. Quantas pessoas querem resolver da sua maneira? Quer começar uma coisa,
um projeto já começa errado. Vai casar, pastor, eu quero casar, eu estou solteiro, fazer uma família, já começa fornicando, está errado. Deus não vai agir na tua vida, e você sabe disso. Não adianta começar um projeto errado, porque ele vai terminar errado. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa. O que Ele está falando hoje não é para te oprimir, para te deixar chateado, porque quando eu vejo uma pregação do Evangelho que aplaude os nossos erros, não vem de Cristo. O Evangelho é um confronto, e é por isso que muitas pessoas fogem desse confronto. Você chama a pessoa para a igreja, a pessoa não quer ir. Você chama uma pessoa para uma reunião, ela não quer ir. Sabe por quê? Porque ela sabe que vai se expor uma verdade. E uma verdade muitos não querem vir, não suportam. Quando Jesus pregou, 70 discípulos foram embora. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vocês também não vão? Vocês também não vão? E eles disseram: para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Sabe, o Evangelho é um confronto entre aquilo que Deus quer e entre aquilo que eu quero. E esse confronto acontece em todos os cultos. Quando alguém prega o Evangelho, expõe diretamente a você e a mim aquilo que precisamos mudar. Precisamos mudar, porque nós queremos milagres, mas não queremos mudança. Mas Deus quer mudar vocês nessa noite. Deus quer me mudar. Deus quer mudar a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família. Deus quer pegar a sua família assim, começar a fazer a sua família ser uma família missionária, uma família ungida, uma família abençoada. Pastor, com tudo isso, a família tem problema? Tem. Mas o Senhor está no comando, está no controle da tua vida. Tudo vai bem. A coisa vai andar como você nunca viu. Sabe por quê? Porque você é escolhido para ser mais do que vencedor. Você não foi chamado para ir para o inferno. Deus te chamou para te levar para o céu. No dia que você estava passando nessa terra, Ele olhou para você e disse: eu quero aquele cabeludo ali, eu quero aquele dali, eu quero dali, aquele dali é meu, porque a Bíblia diz: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Deus te escolheu, você foi sorteado e escolhido por Deus para um grande projeto que envolve a sua família. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia.